Ah, olá pessoal, sejam bem-vindos. Começa então, se o pessoal está entrando. O professor Gustavo já está chegando. Lucivaldo, olá. Gabriela, Fernanda Chade. Olha o Rafaele. Que joia! Tudo bem, gente? Tem um convidado super especial hoje, que é o meu padrinho na administração pública, que é uma pessoa que eu gosto muito, que eu poderia dizer que foi a primeira pessoa que acreditou no meu potencial dentro dessa área. Foi uma pessoa com quem eu aprendi muito e eu estou muito honrada de chamá-lo aqui para as redes sociais para falar sobre um assunto que ele domina muito bem, que é os contratos, os aditivos contratuais, terceirização. Eu estou assim com uma expectativa enorme com relação ao nosso convidado. Eu já vou chamá-lo aqui. Acho que eu consegui localizá-lo aqui. Chegando. Olá! E aí, tudo bem? Oi, tudo bem? Vamos botar aqui. Nós já estamos ao vivo. Tem uma turma de amigos aqui. A Flávia Viana, a Gabriela, vi vários colegas da área de licitações aqui. Já estava falando a teu respeito, dizendo para o pessoal que você é meu padrinho na administração pública. Além de ser um amigo muito querido, é alguém que eu tenho uma gratidão imensa. E eu estou extremamente honrada de trazê-lo aqui para as redes sociais, para nós darmos esse início, né? Aqui pelas redes, usando o Instagram, para compartilhar conhecimento. Te apresenta aí, Gustavo. Enquanto o pessoal Oi! está chegando. Oi! Então, vamos aguardar o pessoal chegar. Eu estou sendo inaugurado aqui agora, nesse meio eletrônico. Aqui fiz as minhas... Até botei, até achei um fonezinho de ouvido, por sorte eu tinha aqui Olha, próximo. Pois é bom, é então, bom. eu agradeço o convite, Flaviana, agradeço a parceria. E assim como tu falas que eu sou o teu padrinho primeiro que acreditou em ti, eu posso dizer que em 15 anos de graduação em Direito, né, vamos falar aqui abertamente, então, em público, em 15 anos, tu tranquilamente é uma das top 10, tranquilamente, é uma das melhores alunas, na verdade, que eu já tive. E isso foi percebido na época daquele desafio que tu te saiu bem, né? Eu estava fazendo, na época, uma encomenda, a gente estava treinando o pessoal em Macaé, na Petrobras, para fazer novos termos de referência, novas contratações absolutamente inéditas, nunca tinham sido feitas, a Petrobras sempre teve vários desafios muito diferentes, e a Flaviana era minha aluna no curso de Direito. E aí, conversa vai, conversa vem, eu trouxe alguns exemplos, e ela sempre se saindo muito bem nas questões de interpretação contratual, numéricas e quando envolvia mão de obra. E aí foi que eu convidei ela, eu disse, vem cá, por acaso tu quer encarar, fazer uma primeira planilha eletrônica sem nenhuma base, vamos começar do zero, que eu estou fazendo esse trabalho lá em Macaé, vamos para Macaé? E na época nós fomos com as famílias juntos, foi o filho dela que era bem pequenininho, o Lucas, fomos para Búzios e ficávamos indo até Macaé ali enquanto a turma se divertia um pouco, foi um grande desafio, e gerou a planilha nova da Petrobras na época, né? Isso, foi um desafio fantástico para mim, imenso, era um mundo muito novo. E aí eu lembro até hoje das suas palavras, assim, quando eu dizia, Gustavo, mas como é que eu vou fazer algo na área de licitações? Eu sou da iniciativa privada. Eu disse assim, primeira coisa, lê a 8666 de cabo a rabo. Depois a gente conversa. E assim foi, né? E assim foi. E eu acho que a gente só evoluiu, né? Nesses 15 anos aqui. E agora estamos aqui num novo desafio nas redes sociais, um novo momento de que nós estamos, né, passando, os treinamentos sendo modificados, e nós seguimos a nossa parceria, né? Aqui nessa depois de É 15 anos verdade, se reinventando cada vez mais. é Fico muito verdade. honrada. Eu te trouxe para dentro do direito administrativo, das licitações e contratos, e tu me trouxe para dentro dessa telinha aqui.
É isso aí, é bem isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar o nosso tempo, porque a Bora. nossa live é curta, né? Uma horinha só vai passar voando, e nós temos Botei um tantas relógio coisas aqui. para nós falarmos, temos tantas coisas para nós falarmos aqui, que eu quero te explorar. Quero te explorar bastante com relação a essa questão dos efeitos contratuais e econômicos da Covid-19 nos contratos de terceirização. Nós temos visto falar muito nesse assunto, mas o teu olhar é muito sui generis, tu tem um olhar assim muito diferenciado, muito operacional, que eu gosto muito, né? E que eu acho que é o teu grande diferencial, justamente esse olhar aqui. Então eu quero começar te explorando já assim, de supetão, pode ser? Vou te fazer Pode? uma. Vou começar te perguntando, então, assim. Ô, Gustavo, tendo em vista, então, esse emaranhado de regras das autoridades sanitárias, né, com relação ao enfrentamento da Covid-19, que tipos de impactos tu vês nos contratos de terceirização? O que eu tenho visto, tá? Eu tenho acompanhado aí diversas situações concretas. O que acontece é o seguinte, vários estão discutindo de maneira isolada, só um assunto ou só outro assunto, e o que eu tenho a dizer aqui é o seguinte, todos os temas estão entrelaçados, e todos têm esse efeito para todos os contratos. Vou explicar melhor. Ou seja, tem gente discutindo, paga ou não paga? Tem outros discutindo, mas e o distanciamento? E o afastamento das pessoas que estavam trabalhando, que são do grupo de risco? Ou isso ou aquilo. O que acontece? O que eu vejo? Tá. Em primeiro lugar, o efeito na execução. Na execução. Esse efeito é certo. Ou seja, os serviços, falando em terceirização, os serviços estão tendo que ser trabalhados, executados de outra forma. Eu tenho um protocolo de entrada no trabalho, eu tenho um protocolo de higiene do ambiente de trabalho que deve ser feito de tempos em tempos. Eu tenho um novo EPI que as pessoas têm que usar. Eu tenho um outro protocolo de saída. Eu tenho um afastamento dentro dos locais que geram mais espaço físico. Eu tenho dificuldades de transporte, às vezes, em certos horários não tem ônibus, e aí o pessoal tem que mandar de aplicativo ou mandar buscar, isso é uma mudança. Enfim, e tem essa mudança, em primeiro lugar, operacional. Se faz diferente, e esse fazer diferente, ele veio imposto de fora para dentro. Ele é uma imposição que, quando ele não é da administração, contratante da administração pública, ele é do príncipe, fato do príncipe, porque vem de governo. De uma forma ou de outra, o contratado não é responsável por isso e tem que se submeter a isso. Isso está acontecendo, esse é o primeiro efeito operacional. Existe um segundo efeito, segundo problema, um impacto contratual, que é o pagamento. Aí o pessoal fica na dúvida, paga ou não paga? Eu estou usando menos, eu não estou usando menos... terminou o mês, ele teve que afastar uns empregados porque a norma de sanitária de prevenção manda afastar, a empresa não quis, não é uma opção da empresa, o órgão não quer aquele sujeito de risco ali, ninguém quer, mas esse custo existe. Quem vai pagar? E aí entra numa discussão se paga ou não paga e quanto glosa, até uma linguagem que vem se falando muito em glosa, né? Sim, quanto desconta, quanto, exato. Adequação. Isso. E aí a terceira parte que vem a reboque dessa, mas é mais profunda, é a questão do reequilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, as matrizes de custos refletindo numa nova matriz de preço. Então, essa situação, ela existe e ela é mais complexa, mas ela não pode ser afastada. Eu tenho visto muitos operadores do direito administrativo, dos contratos públicos, que, não, mas nós estamos no caso excepcional, vamos fazer assim, vamos fazer assado. O caso excepcional deu novas brechas, novas normas desse ano, leis e até as medidas provisórias têm dado brechas alternativas, não mudaram a lei de licitações. Né? Então, nós temos contratos em andamento que estão passando por um período, uma janela que deve ser tratado do jeito certo, essa janela, com aditivos ou com mudança disso ou daquilo, mas os trabalhos devem ser feitos. Eu diria que, para o lado negativo dos gestores, eles estão com muito trabalho agora. Muita gente está trabalhando menos, o gestor vai trabalhar o dobro. Sem dúvida. E dentro desse contexto que a gente está aqui, Gus, o termo aditivo, para comportar todas essas mudanças, ele é necessário? Ele é uma imposição, realmente? Se faz necessário?
Eu tenho dito, para todos que me perguntam aqui internamente, tu sabe que eu não atendo assim publicamente a primeira vez, mas internamente a gente atende aqui no INGEP, eu tenho dito que todos precisam e precisarão de aditivo. Todos. Todo mundo, todos que têm contrato com a administração pública, passou por esse período de pandemia, vai ter que formalizar um termo de aditivo. Agora, de quê? Essa é a questão. Quais termos aditivos? Se fala, por exemplo, teve recentemente o questionamento aquele, até que o ministro Zimmler se manifestou sobre a questão das suspensões dos contratos, por exemplo. E aqui fica, aproveitando aqui a publicidade do momento, fica o elogio, o ministro Zimmler tranquilamente se tu é uma das top 10 dos meus alunos de graduação dos últimos 15 anos, desde que eu comecei a estudar Direito Administrativo e Tribunal de Contas da União, o ministro Zimmler, eu acredito, seja um dos top 10 de todos que já passaram pelo Também tribunal. concordo. Ele é muito bom. E ele mesmo diz, não, suspensão como está na prerrogativa da administração pública, ela pode suspender por mera deliberação. Ou seja, é um ato unilateral. Suspende, eu vou suspender o contrato, estou fechando essa escola, não preciso mais manutenção de computadores nem nada, vou suspender. Ok, suspende. Essa pode ser por ordem unilateral. Só que, até nesse caso, que eu não fiz aditivo para suspender, como diz o ministro Zimmler, para suspender não precisa, só que essa suspensão vai gerar uma repercussão. Certo? Financeira. Seja pela questão abrupta. Por exemplo, se nós não estivéssemos falando agora em pandemia de Covid-19 e alguém viesse aqui e suspendesse, vamos suspender o contrato terceirizado da tua empresa. Pô, me avisa de hoje para amanhã, que história é essa? Me dá um transtorno, eu não consigo convencer e reacomodar meus empregados todos da noite para amanhã. Terei transtorno, vou pagar salários de alguns dias até tudo se acomodar. Isso é custo. Esse é um problema sério. A mesma coisa acontece, mas nós estamos na Covid. Ok, então o senhor vai suspender? Sim. Aí a administração diz, vou suspender o seu contrato. Ok. Vou suspender por 80, 90, 120. Um detalhe importante que eu tenho salientado nessa questão de suspensão é que nesse momento de Covid com calamidade pública, aqueles 120 dias do artigo 78, que nos dava a possibilidade da rescisão, não existe. Não existe essa limitação, no meu entender. Entendo eu, quando ele fala no exceto da calamidade, ela abriu a possibilidade sem limite de tempo. Mas, enfim, ele me impõe, diz, vamos suspender por causa da Covid. Motivação plena. E o meu custo? Tá bom, mas tu tem a medida provisória, vai lá, usa. Ok, vou suspender, só que a medida provisória, a minha suspensão máxima é 60 dias. A não ser que agora prorrogue, eu não sei qual é que é a ideia do governo federal e os custos que isso incorre. Mas o fato é que eu tenho 60, tu vai me suspender por quanto tempo? Mas mesmo que se suspenda pelo período equivalente, vamos supor que a medida provisória desce para acompanhar. Né? Aí o que acontece? Aquelas empresas que têm um faturamento grandioso, que tem que contraprestar 30%, vão tirar esse dinheiro da onde? Vai gerar um desequilíbrio. Então, mesmo que eu use o único instituto desse momento que é unilateral e não exige formalismo de aditivos, que é a suspensão, eu terei como reflexo um impacto no contrato que vai me exigir instruir um processo com toda a formalidade necessária para culminar com um aditivo que ajuste, que acomode esse preço. Então vai acontecer. Agora, e os outros aditivos? Gente, tem todos os aditivos dos 65 e quase todos ao mesmo tempo. É a primeira vez que isso acontece, pelo menos no meu período de trabalho. Eu trabalho com licitações há 26 anos. É a primeira vez que eu vejo isso acontecer, porque é a primeira vez que eu passo por uma pandemia e por uma situação tão difícil. Não, já assessorei alguns... Não, eu já assessorei alguns municípios que passaram por estados de calamidade, por questão de natureza. Aí a gente até usou algumas coisas, mas eram temporários. A calamidade acontece de um dia para o outro e ele resolve em 15, 20 dias os contratos. Essa nossa situação agora eu nunca tinha vivenciado nem imaginado. Eu até sempre coloco, quando posto nos contratos, exceto pandemia, o que será isso? Nunca vai acontecer. Aconteceu. Mas enfim, o que acontece? Então nós temos lá no 65, o aditivo quantitativo. Está acontecendo aditivo quantitativo direto.
Pô, tem aquele órgão que reduziu o seu trabalho, e aí ele diz, eu não preciso mais de 4 portarias, eu só vou manter uma aberta. Ele vai suprimir uma parte do seu contrato, aditivo de redução. Aí eu tenho o que mais? Eu tenho também o contrário, é uma entrada de hospital, é uma entrada de um órgão público que está sendo muito demandado. Ou até mesmo a entrada da Caixa Econômica Federal para o pessoal que está recorrendo ao auxílio. Eu preciso medir temperatura. Um vigilante não consegue organizar a fila, medir temperatura, vão ter que incrementar. É aumento de quantidade. Veja, até agora eu falei 2 aditivos só para falar do 65.1A. E aqui é que entra agora uma questão importante, que ainda não está muito tranquilizada no ambiente de direito administrativo. O 651B, ou seja, as alterações qualitativas. Até que ponto as alterações como, por exemplo, obrigar a pessoa a usar máscara, higienizar ambiente, etc., é uma alteração qualitativa? No meu ponto de vista, isso é uma adequação sem alterar o objeto, porque eu não contratei máscara, eu não contratei álcool, eu contratei a vigilância, a limpeza, o call center, ou seja o que for. Né? Então, o que acontece? Todas essas medidas governamentais, elas não estão mudando o contrato e o objeto, estão só mudando os custos. É quase a mesma coisa quando aconteceu lá atrás, dos vigilantes, quando teve aquela mudança na lei e adicionaram o periculosidade. Pela diferença do adicional de risco. Aconteceu aquela excrescência maluca lá. Não mudou nada no contrato. Só mudou que gastar mais um pouco agora. Então, mas de uma forma ou de outra, o que eu coloco aqui? Seja por readequação de equilíbrio, seja se interpretar como qualitativo, de uma forma ou de outra, não estará encontrando limites. Só, claro, da razoabilidade, vai ter que justificar no processo. Mas não é quantitativo. Eu não estou aumentando. Eu vou aumentar meu contrato, estou limitado a 25%. Eu digo, não. Porque tu não está contratando mais limpeza, mais vigilância, mais transporte, mais manutenção. Só estás sendo obrigado a ajustar a tua atividade para fazer de um jeito. Tá? Então, tenho aí também. Depois eu vou para o 652 e vou encontrar outras mudanças e quase todas estão aqui de novo. Eu tenho mudança na forma de execução do contrato. Sim, então muda. Bastante. Essa é a mais impactante, porque os protocolos de saúde estão mudando o jeito de fazer. Então, Sim. Vai ter que estar ali. Veja, tem mudança da forma de execução. Aqui entra um ponto que está sendo... desculpa que eu dei uma cacetada na minha... Aqui entra um ponto muito interessante. Agora, que é a mudança da forma de pagamento. Pagamento. O que acontece? Hoje tem tido muita dificuldade, muita dúvida sobre o tal do paga ou não paga. Paga ou não paga? Sim. O serviço. Gente, o que acontece? Entendo que nós devemos utilizar todos esses incisos juntos. Ou seja, é uma mudança da forma de execução, que eu estou admitindo. Estou dizendo para a empresa que ela agora vai alocar ali no ambiente só X empregados e vai deixar o resto em casa. Mas não dá para fazer teletrabalho. Por exemplo, o pessoal normalmente de call center não consegue fazer teletrabalho porque tem toda uma estrutura tecnológica para receber as ligações no seu ponto de atendimento. Por exemplo, ou outros que tenham essa questão física. Sim. Olha, então eu vou reduzir. Limpeza, não tem como. Eu vou reduzir o que eu faço para ti, mas eu não vou reduzir quanto eu gasto para manter o povo. Então, essa é uma situação... e como é que eu vou pagar? Tem pessoa que diz, paga para mim igual, eu preciso receber. Eu digo, eu não tenho nenhuma dúvida que precisa receber. Nenhuma dúvida. Só que, como é que eu vou pagar esse mês se a previsão era uma medição de quantas garrafas de água tem? Não, eu tenho que mudar minha medição, mudar a forma de pagamento. Que não pode ser também pagar antes de receber, não pode adiantar. É uma mudança de forma, que vai decorrer, como colocou um colega aqui agora há pouco, exatamente da outra medida que vem depois, que é a da alteração para reequilíbrio, do 652D. 2D. Por isso que eu digo, ainda bem que já passou por mim aqui, eu já não consegui. Mas, enfim, aí é por isso que eu digo que os aditivos têm que ser feitos em conjunto. A gente vai ter que fazer um reequilíbrio econômico-financeiro, identificar o que está mudando e qual é o impacto. Por exemplo, verificar aquela empresa que eu suspendi o contrato e que falei para ela suspender também os dela, pela medida provisória do governo.
E se ela for uma empresa de faturamento alto, aqueles 30% em contrapartida que ela vai ter que pagar. Né? Então, por exemplo, vão ter que rever isso, vão ter que pensar nisso, apropriar e dizer como é que eu vou pagar para ela? Talvez eu tenha que separar as parcelas. Eu pago uma medição de realizado, porque daqui a pouco eu te pergunto, tu vai tirar 50% do teu pessoal. Mas vamos pensar assim, desses 50% ativos, é um contrato ativo, e se faltar alguém, eu vou glosar, porque eu não estou com 50 postos. Então, certo. E dos outros 50, eu crio uma outra maneira e eu estou remunerando por um serviço prestado. Ele está prestando qual o serviço? De se manter mobilizado, com o dedinho levantado para eu dizer amanhã, e ele voltar para trabalhar. Isso é um compromisso, isso tem valor. O que entendo que não pode acontecer é seguir, em alguns casos, eu pagar por uma coisa recebendo outra. Aí até lembro o professor Paulo Reis, que ontem falava isso, da química, né, que não se admite a química. Química não. Eu não vou pagar por uma coisa e receber outra. Eu vou pagar pela coisa que eu estou pedindo para que a contratada mantenha. Mantenha-se disponibilizada, mobilizada, e eu pago. Disponível, claro. Isso calculado dentro da ideia da revisão, lá do 652D. E eu tenho também os parágrafos do 65. Eu vou ter 2 parágrafos, pelo menos, que vão entrar nessa daí. Para falar em reequilíbrio, eu vou ter a questão dos encargos criados ou extintos pelo governo. Nós tivemos os extintos ou reduzidos, impacto direto para reequilíbrio. E nós temos quando é ato da administração. Porque tem aqui um detalhe importante, interessante, que é a diferença entre os protocolos e exigências que nós temos num âmbito federal, estadual, municipal e da própria administração contratante, que daqui a pouco tem o seu protocolo interno para entrar nas nossas instalações. Isso também gera um tipo de impacto contratual que vai gerar impacto econômico também. Agora, já que eu falei bastante aqui, vou tomar uma água, né? A live é dos dois. A dos maravilhosa, pode continuar. Não, é dos dois. Agora tu podia abordar, já que essa é a tua grande especialidade, eu gosto quando tu falas, já que o pessoal entrou entenderam que os efeitos contratuais mudam o contrato, que eu tenho em diversas esferas, e especialmente no âmbito econômico isso gera um impacto. Então eu queria que tu pudesse abordar para nós, né? Fala aí um pouquinho, quais os impactos na planilha, porque eu vejo o pessoal falando, vai mudar a folha de pagamento, como se fosse só isso. O que impacta na planilha? Esclarece isso para nós aí. Pois é, né? Os impactos da planilha de custos. Nós temos vários tipos de contratos diferentes, com modelos de planilha de custos diferentes, mas todos os contratos, nesse momento, de certa forma, serão impactados. A dificuldade aí é a planilha, o modelo de planilha, e a gente conseguir identificar nessa estrutura planilhada a incidência dos custos. Nesse sentido, então, a gente vê que os contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, que são aqueles que têm aquela planilha detalhada, né, nos moldes lá da IN5, são os mais fáceis da própria administração perceber o impacto do custo. Porque ela consegue fazer essa correlação da medida que a empresa tem adotado ou das medidas, né, de enfrentamento no custo da empresa pela proposta apresentada, detalhada. Então, este me parece ser um tipo de contrato, com dedicação exclusiva de mão de obra, onde a gente consegue perceber o impacto da folha de pagamento, por exemplo, que o pessoal fala, que é o impacto na remuneração da planilha de custos, que é o impacto que tem, então, as medidas do governo. As medidas trazidas lá na 927 e na 936, né? A suspensão dos contratos de trabalho, a redução dos contratos, redução das jornadas, né, e de salários. A gente consegue perceber que vai ter esse impacto. Nós também vamos ter, e esse impacto, ele vai ser não só na remuneração, quanto nos itens que incidem sobre a remuneração. Então, nós vamos ter um impacto em escala, porque vai, né, uma coisa impacta a outra. Mas a gente também vai ter aqueles impactos dos insumos. Esses insumos da planilha de custos vão ser impactados. Seja pelo fato de aumentar o uso de álcool gel, ou incluir o uso de álcool gel, máscaras, EPIs, exames, talvez, né, que sejam exigidos para os empregados poderem trabalhar, vai haver um impacto na planilha desse item específico, insumos.
Nós também vamos ter o possível impacto nos coeficientes de produtividade, e esse eu acredito que nós vamos ter muito em relação às pessoas que são contratadas. Nós temos muitos contratos onde é utilizado o instrumento de medição de resultado, onde a gente vinculou mão de obra à produtividade, e se usou aí um coeficiente de produtividade, e se paga por produtividade, né, por entregável, a exemplo da limpeza, por exemplo, né, onde a gente paga pelo metro quadrado da área limpa. E nesse momento nós vamos ter um coeficiente, talvez, de produtividade diferenciado, porque tem muitas instituições que acabaram tendo a necessidade de redução do quantitativo das pessoas trabalhadoras, né, em razão das ordens aí sanitárias, em razão do distanciamento social exigido, e tiveram que trabalhar dentro de um contexto com menos pessoas, mas fazendo as mesmas coisas, limpando as mesmas áreas, executando as mesmas tarefas, menos trabalhadores. Este é o impacto direto no coeficiente de produtividade que vai ter. Então, a empresa vai ter um custo que nós vamos ter que rever na planilha de custos toda a estrutura para ter um novo valor de metro quadrado ou de área, né, ou de produto entregável que nós vamos ter. Então, nós não podemos dizer assim, Gustavo, que existe um efeito generalizado na planilha. Cada tipo de medida, cada tipo de contrato vai ser impactado de uma forma diferente na sua estrutura de custos. Então, eu não tenho como dizer, de uma forma geral, aqui como uma regra, que vai haver redução de tanto, que o insumo vai aumentar tanto, ou que tenha limites, porque a gente não tem isso. Cada caso pontual vai demandar um estudo específico dos custos, né? E aí é que vem as planilhas apresentadas, as modificações, os modelos de planilha vai permitir que a administração faça essa análise mais facilitada ou com a ajuda do próprio contratado. E a gente tem usado muito esse termo agora, negociação, falado muito em consensualidade, né? Muitas lives que a gente assiste aqui, que tratam de temas relacionados à terceirização, tem usado muito essa expressão. Nós precisamos ter consensualidade, negociação, para poder ver impacto. E é justamente por isso. A gente precisa analisar o impacto no caso efetivo, né? Não tem como a administração impor isso sem verificar dentro dos custos, da estrutura, da empresa, né, o impacto de cada medida. Certo? Certo, mas tem um outro detalhe que eu tenho visto nessas planilhas aí, que são essa consideração transitória, que acontece de certas parcelas que mudam, mas vão mudar durante um tempo, porque a medida provisória dá um limite de atuação. Como é que tu trabalha essas provisórias? Pois é, então vamos falar o seguinte, nós temos os efeitos que nós temos na planilha, em razão do coronavírus, são temporários, certo? A gente pensa que isso tudo vai passar. Então, nós temos dois tipos de efeitos nos contratos terceirizados. Nós temos aquelas hipóteses que vão reduzir, né, por um tempo determinado, vão reduzir os valores a serem pagos, né? Vão ter um impacto de redução dos valores, em razão da utilização, principalmente das medidas do governo para a garantia de emprego e renda. As medidas provisórias 927 e 936. Então, essas duas medidas, as duas, porque nós temos na 927 o impacto das férias, né? E as férias têm um impacto de custo, redução também, né? Então, essas duas medidas provisórias, elas vão, enquanto elas estiverem vigentes, elas vão impactar. E, via de regra, o impacto é para menos. O custo do posto de trabalho vai ser reduzido. É necessário ajustar o valor do contrato em razão dessas medidas. O quanto ajustar vai depender. Mas nós temos um outro impacto, um outro efeito que é temporário, que é a postergação dos impostos, dos tributos, que também vem nas medidas provisórias, vem em portarias também, que acabaram postergando prazos de recolhimento tributário. Isso gera um efeito de custos para a empresa positivo. Para a empresa positivo, no sentido de que
Quando se posterga prazo de pagamento, a empresa tem um maior fluxo de caixa. Então, na planilha de custos, esses mecanismos de postergação de impostos, elas não vão mudar o custo que a administração vai pagar. Vai seguir pagando, né, os valores de tributos que foram postergados da mesma forma. A gente viu isso, por exemplo, no fundo de garantia, que foi postergado, a possibilidade até de parcelamento, né, em 6 vezes. A gente viu isso nos tributos federais, os estaduais, no caso de fornecimento também de insumos, né, também tem impacto ali. Então, a gente tem visto isso em várias esferas. Contribuição previdenciária, que teve um impacto também de mudança, contribuição previdenciária patronal, também foi possível postergar. Nada disso vai mudar os custos, porque a intenção do governo foi realmente essa, fazer com que as empresas tenham maior fluxo de caixa. Então, segue, né, os impactos iguais. Então, só para resumir, 2 impactos, 2 efeitos temporários, um de redução e um outro impacto que não vai mudar os custos, que é os relativos às postergações de tributos. Certo? Certo. Isso eu acho importante porque justamente eu estava conversando com um rapaz de uma empresa privada, num contrato público, e ele, que bom, agora baixou, mas depois eu vou ter que pagar o dobro, que eu vou ter que pagar esses tributos, eu só posterguei. E eu disse, então tu fica alerta, porque isso não tem nada a ver com o teu contrato administrativo. Isso aí equivale a tu estar pegando um empréstimo com o governo, deixando de pagar um tributo. E depois tu vai pagar o tributo que tu deve e o empréstimo que é o tributo atrasado. Isso não vai mudar. Eu não vou ter reequilíbrio daqui a um ano na hora que esse tributo vier com a cobrança do passado. Exatamente, para ficar claro, é transitório. Isso eu diria que tem 2 partes, exatamente como tu falaste. Uma parte que muda a matriz de custo, que é a parte que impacta na folha. E uma outra parte que é só postergação, é uma outra medida de dar dinheiro, de dar fluxo, de dar fôlego. Mas vai acabar e a conta vem depois. Tá? Eu vou aproveitar só, eu aprendi contigo, tu me fez aquele briefing antes da live aqui, que alguns viram, alguns aqui já tem, inclusive, estavam aqui quando a gente testou, para eu ficar olhando esses textos que ficam passando aqui. Aí já passaram vários, mas eu gravei alguns, tá? Deixa eu só aproveitar antes que eu esqueça desses. Teve alguém colocou aqui um sobre glosa, por exemplo. E quando é que eu vou usar a glosa posso ler e tal? para ti? Eu acho que é esse aqui, ó. É do Lucivaldo. O Lucivaldo está participando. Quando eu tenho justificativa para usar a faculdade do parágrafo 8º do artigo 65, ou seja, entender se trata de uma glosa e não de uma alteração contratual a ser feita por aditivo, por exemplo, reduzir insumos. Tá. O do 8º é o do apostilamento, né? Fala do apostilamento, mas também se extrai dali algumas bases para, vamos dizer assim, atuações contratuais não formalizadas por aditivo. Mas repara, eu sempre costumo enfatizar isso porque tem muita gente que usa aí, é uma discussão que eu tenho nacionalmente embatido contra outros, enfim, mas é um outro problema. Eu, por exemplo, costumo justificar que ali só admite reajuste, porque diz nas condições previstas no contrato. Então, o que acontece? Realmente, a glosa não vai precisar, para glosar, para descontar um valor de pagamento, não vai precisar o formalismo de um aditivo. Não vai. Tá? Mas isso só acontece se for nas condições previstas no contrato. Porque nas condições previstas no contrato é que nós temos a base de pagamento. Tá? Então, por exemplo, se eu tinha 10 postos e custa 10 mil, e eu baixo para 5 postos e custa 5 mil, ele me entregou só 5, eu pago só 5, eu glosei 5 porque eu não recebi. Não tem problema nenhum. Agora, quando eu sair de 10 para 5 e eventualmente vou ter que manter os benefícios dos 5 que estão em contrato suspenso, porque a medida provisória manda manter os benefícios, ou vou ter que dar a contrapartida de 30%, aí eu entendo que tem que fazer o aditivo, esse do reequilíbrio, da revisão de preço. Por quê? Porque como é que eu vou justificar que eu deixei de receber 10, recebi 5, mas paguei 70%? Opa, coisa estranha, paguei 80%. Não vai fechar a conta. Quando vier um controle de contas daqui a 2, 3, 4 anos, ele vai chegar e vai dizer assim, como é que tu pagou 70% tendo recebido 50%? Porque a glosa tem que ser na exata proporção do que eu não recebo.
Tá? Então, esse é um detalhe. Pode usar glosa sim, não precisa formalizar por aditivo, mas desde que seja na proporção do contrato, que foi a proporção de redução. Se não for, eu tenho que, paralelamente, eu faço a glosa no pagamento, porque também não tem por que pagar o que não recebeu, mas, paralelamente, instrui um processo para o aditivo que vai ajustar, acomodar esses custos econômicos e o preço do contrato dentro dele. Essa é uma das coisas. Outra que eu me lembrei agora, que foi da Paulinha, a Paula Vargas. Da Nossa, Paula. ela tinha passado um dela, essa eu me lembro dela porque eu conheço Paula é minha ela muito próximo. orientadora. Ah, é? Show. Foi minha orientadora. A Paula é muito, muito competente, muito respeitada em todo o estado do Rio Grande do Sul, especialmente na seccional de Gravataí. Mas ela falou que dá para aplicar na iniciativa privada. Eu digo plenamente possível. Eu entendo que o que eu estou trazendo para cá, o que eu uso, são bases de direito contratual, e eu sempre faço esse paralelo da base concreta dos contratos. Então, o que acontece? Isso aqui é, de maneira muito clara, a rebus sic stantibus. Ou seja, quando se fez um contrato, nós não estamos mais nas mesmas condições, ou enquanto assim seja, ou enquanto assim permaneça. Mudou. E se não der por um lado, vai dar pelo outro. Ou seja, se o contratante do serviço terceirizado não topar esse ajuste, essa acomodação, eu vou poder entrar com um processo rescisório por onerosidade excessiva pelo Código Civil e o efeito é o mesmo. Tanto que é um processo incrível. Eu costumo dizer, aqui tem uma coisa estranha. Aqui até fica aqui uma reflexão para todo mundo aí debater. Na lei de licitações, que tem a lei impositiva, que tem as prerrogativas da administração pública, a revisão de preço para reequilíbrio está na linha D do inciso 2 do artigo 65. O que eu quero dizer com isso? Que o 65 ele tem o inciso 1, que é alterações unilaterais, e o 2, que são as bilaterais. Então, reparem, o legislador teve um cuidado de dizer que a revisão no âmbito público ela é por acordo. Aí a gente vai, teoricamente, na iniciativa privada, que tem que ser a que mais preceitua o acordo e menos imposições. No Código Civil, a onerosidade excessiva é uma revisão de preço invertida, colocada de uma maneira meio louca. Porque eu entro com o processo dizendo, vou rescindir contigo. E aí, para tu não rescindir, tu consegue evitar isso se tu reequilibrar. Acaba sendo impositivo. Então é incrível. Então cabe na iniciativa privada, entendo que é possível. E eu vejo um outro que, embora esteja focado para ti, eu também tenho participado aqui desse. Esse é o que ficou travado aqui na minha frente, eu acho que eu botei o dedo na hora que estava passando. Que é, da Angelina? Que é um bem grande, aqui tem 5 linhas. O gasto com EPI. Isso, aqui da Angelina. Aí, então. Compras públicas por ela. Minha parceira de compra. Num projeto novo. Compras públicas por ela. Não, nós temos vários parceiros que têm agregado aí ao INGEP e fico muito feliz com isso. A gente começou a congregar aqui um parênteses, a gente começou a congregar a agenda de lives porque era uma coisa emergencial os conhecimentos sobre Covid, todo mundo queria saber, não dá tempo de entrar com um processo para contratar um curso com profundidade, tem que resolver para amanhã, depois de amanhã. E a gente viu que tinha lives muito legais de todos os lados, e a gente começou a divulgar de todo mundo. Porque cada interessado entraria ali e sabia, eu preciso desse assunto, desse, e vai numa live. Então é legal que nós temos vários parceiros aí, uns mais antigos, outros mais novos, bem legal. Mas enfim, ela colocou aqui então que se esses gastos com o EPI repassam ou não para o órgão. Então, eu entendo que sim. E aqui eu vou voltar ao exemplo lá atrás, que já foi discutido N vezes, que era o exemplo dos vigilantes. Quando se instituiu no vigilante, em alguma categoria de vigilante, não me lembro qual era, que era obrigatório usar colete à prova de balas. Eles foram obrigados a colocar, foi um insumo novo na planilha, que aí a Flaviana, como eu disse agora há pouco, impacta em tudo, não é só na folha, não é folha, mas é insumo. É a planilha de custo. Impacta nela e não foi uma escolha da empresa. A empresa não errou quando cotou sem colete e não está a optar por dar colete. É o mesmo caso aqui. A empresa não cotou com máscaras e foi imposto colocar máscara. Então, isso entra como um insumo obrigatório, isso entra realmente para revisão de preços para promoção do reequilíbrio. Entendo eu. Agora, eu não sei como é que tu acha. Eu entendo da mesma forma, né? Porque alguns entendem assim, não, mas a administração está exigindo. Então, é por isso que seria obrigatório a administração pagar. Outros dizem assim, não, mas é uma imposição, a administração não está exigindo nada, ela está exigindo cumprimento de normas sanitárias.
Portanto, a empresa tem que adaptar as normas sanitárias do município, enfim. Então, é por isso que há essa discussão. Mas eu me filio nessa tese de que quando a administração fez o planejamento e quando a empresa apresentou a sua proposta, os seus custos, ela não pensou nesse novo modelo de execução, ela não pensou em distanciamento social, ela não pensou em EPIs extraordinários para uma pandemia como essa. Então, eu acredito que haja, assim, a necessidade de revisar e incluir isso, né, nos custos, É. sem dúvida. Então, A eu base acredito legal. que haja. O quanto vai ser feito isso, eu acho que aí a gente poderia ter uma consensualidade. O quanto vai pesar, o quanto pesa isso, o quanto a administração tem de recursos para isso, aí eu acho que é outra discussão. O quanto, né? O quanto isso impacta. Mas Então a grande questão. Eu usaria o parágrafo 5º do 65, ou equivalente para aqueles que são da administração indireta, das estatais. Ou seja, é um encargo legal criado que impõe impacto no preço. Encargo não é só imposto ou tributo. Quando eu obrigo a usar um determinado insumo que custa valor, vindo por lei, é um encargo criado por lei. Então eu entendo que ali consiga instruir tranquilamente a revisão. E a revisão do parágrafo 5º é uma revisão direta, é obrigatório fazer. Uhum. O Rafael tinha feito uma pergunta também, há um tempo ali, passou para mim, mas ele perguntava se esses empregados afastados, eles receberiam sobreaviso. E depende, eu diria que depende. Depende do contrato, depende da essencialidade, depende muito, né? Poderia até ser. Eu acho que o debate esse que ele está promovendo aí, se a gente pudesse fazer live de 3, na hora a gente já metia um convite aí para Paula Vargas vir aqui e resolver esse assunto. Verdade. Porque é de direito do trabalho puro, mas eu dou a minha opinião para isso. Tu mandar um empregado para casa dizendo daqui a pouco eu te chamo, né, que é o sobreaviso típico, paga sobreaviso. Porém, do âmbito trabalhista, entendo eu, e até pela redação da medida provisória, ele não está em sobreaviso. Depende se é sobreaviso ou não. Se eu mandar em sobreaviso, é sobreaviso. Mas eu posso simplesmente suspender, porque essa suspensão ela estabeleceu que, ao final do prazo, ao chamamento do empregador ou ao término da calamidade pública, ele manda voltar. Então, o que acontece é que a medida provisória estabeleceu um prazo curto de chamamento, que não significa que ele está em sobreaviso. Se ele estiver em casa se embriagando, como 99% dos que gostam de vinho e estão em quarentena, ele não está cometendo... Veja, ele não poderia ser penalizado do ponto de vista trabalhista, ele não está infringindo, então ele não está em sobreaviso, porque o sujeito em sobreaviso ele tem que estar apto a imediatamente entrar em cena no seu trabalho. Não é o caso dessas medidas de afastamento. Eu acredito que a pergunta do Rafael seja pelo fato dos empregados estarem à disposição para retorno. Porque, como nós estamos pagando, a ideia é pagar esses empregados afastados. Muitas instituições estão mantendo os pagamentos com o intuito de não haver demissões. Então, a pergunta dele, eu acho que se faz pertinente nesse contexto. Se eles estão efetivamente em sobreaviso ou se eles estão à disposição no sentido mais abrangente, né? Eu acredito que estejam à disposição do empregador, mas não de sobreaviso para ser chamado assim de hoje para amanhã. Exatamente o que eu entendo também. A medida provisória criou uma relação a mais possível com o trabalhador, que é uma relação que ele está na sua casa, mas ele pode ser chamado e toda a situação diferenciada, excepcional, pode ser mudada num prazo curto. E veja bem, esse prazo curto não se aproxima do sobreaviso, porque dentro daquela situação que eu brinquei aqui com o vinho, mas é verdade, esse sujeito ele não precisa estar ali apto para começar a trabalhar quando eu chame. Dá tempo dele dormir, se arrumar, 1 ou 2 dias, eu não me recordo exatamente, talvez tu lembre, não sei. Mas não é um prazo assim, venha. O que acontece é que tem outra situação. Agora, tem algumas empresas, por exemplo, na área de manutenção predial e manutenção de equipamentos, sobretudo de informática, que eles estão realmente instituindo sobreaviso com a parcela dos empregados que eles estão deixando em casa.
Esse é que é o detalhe. O que está acontecendo com alguns dizem, olha, não é para soberbar, vocês têm que ocupar um espaço com distanciamento, então não cabe todo mundo, manda o resto para casa. Certo? Só que se cair o sistema, se der um bug, chama esse cara na hora. O que a empresa faz? Ela não está usando a medida provisória. Ela efetivamente fez um acordo com o empregado, que ao mesmo tempo interessa ao empregado se preservar e preservar sua família. Meu amigo, vai para casa, vai para tua casa em sobreaviso. Se eu precisar, eu te chamo. E tu vai ficar ganhando o percentual de sobreaviso. Salário. Nesse caso, o que eu vejo? Esse percentual vai para a planilha e vai haver uma revisão de preços considerando essa modificação de execução. Aquilo que eu falei lá no início, mudança da forma de execução e que vai impor sobreaviso, que é um sobreaviso a ser pago. Perfeito. Vamos responder uma pergunta do José Justo, da Receita Federal aqui. Bora. Discurso conosco. Ele pergunta assim, duas perguntas cruciais. Dos 10 postos contratados, nenhum está sendo utilizado. Houve uma suspensão total. A administração pode efetuar pagamentos? Eu acredito que seja daquela linha do que eu falei antes. O que é que acontece? Eu não pago um serviço, mas depende do que eu estou pedindo. Eu estou gerando uma modificação no contrato. Qual foi a minha ordem para a empresa? Meu amigo, eu cheguei para a empresa, veja, eu tenho a prerrogativa, eu posso chegar e rescindir. Eu rescindi o contrato? Não, eu não rescindi o contrato. Eu disse para a empresa, pega o teu povo e leva para casa. E para voltar quando? Quando acabar a pandemia. Ou seja, dentro daquela ideia dos recursos governamentais de chamar a qualquer hora. Ok, tudo bem, maravilha. Que custos isso vai implicar? Tem que se fazer uma revisão do preço para gerar um pagamento, mudança da forma de pagamento, de forma que eu vou pagar alguma coisa para essa empresa. Sim, mas esse pagamento não é 10 postos de vigilância, porque essa vigilância não está acontecendo. É um pagamento do contrato decorrente dessa nova realidade contratual. E aproveitando esse gancho, a gente está chegando no fim aqui do nosso tempo, mas aproveitando o gancho, você acredita então que a administração pública pode impor alguma dessas medidas do governo, como a suspensão, por exemplo, ou a redução, as férias, a que for mais em conta para a administração? Perguntinha boa. Essa é o que acontece. Danado. Não, eu tive essa pergunta, acho que foi aqui, anteontem, segunda-feira. Mas por alguém que estava na linha de frente desse problema. Era uma administração pública que justamente falou para o pessoal da contratada, não vem, e o pessoal veio, apresentou fatura e vamos misturar as duas perguntas. E ele disse, como é que eu vou pagar? O serviço não existiu. E eu digo, mas quem é que mandou eles não fazerem e ficar bem? Foi eu. Eu digo, então... Eu falei, vocês têm que revisar o preço. Porque o que acontece? Só que aí vem a questão, só que eu vou revisar como? Se a empresa podia, essa é a grande diferença entre o que é opcional e o que é imposto. E foi imposto, mantenha o seu pessoal em casa. Isto foi imposto. Certo? No entanto, o que acontece? A empresa poderia usar da benesse das MPs. Ela não usou, ela não reduziu jornada, ela não aproveitou a suspensão do contrato. Ela não quis, sei lá por que ela não quis. Não quis, o contador não fez, ou não sabia fazer, sei lá o quê. Digo, aí não é um problema meu. Então eu acredito que nós não podemos impor os efeitos das medidas provisórias, os efeitos trabalhistas. Isso seria uma ingerência sobre as terceirizadas que feriria a terceirização. Mas, quando bater aqui na tua mesa, deve estar mais ou menos aqui, quando bater na tua mesa... Para fazer o cálculo do reequilíbrio, tu vai chegar e vai calcular como se tivesse usado as medidas provisórias. Porque se ele não usou, azar é dele. Então esse é o detalhe. Eu sou uma empresa prestadora de serviços e me foi dada uma orientação de suspender os contratos. Só que a comunicação entre o órgão e a contratada, a terceirizada, tem que ser muito boa. Tem que ser muito aberta e tem que ter tudo registrado. Eu tenho que dizer, leva teus empregados para casa, usa as medidas provisórias. Vai, pega as benesses de governo que melhor se apropria a ti. Eu não preciso da consultoria para ele, mas ele tem que saber fazer. Se ele não fizer isso, foi uma opção dele. As opções da contratada eu não pago. Eu pago os impactos. Então, ele poderia ter usado da medida, eu vou considerar no cálculo. Então, veja que tem uma situação estranha. Eu não imponho, mas eu ponho no cálculo. Teu custo não é 10 pessoas cheia na folha. Teu custo seria, se tu é uma empresa que fatura muito, seria os benefícios de todos os 10 e os 30%, porque a tua empresa é uma empresa de alto faturamento, tu tem que dar aquela contrapartida. Então eu vou considerar que isso aqui na manutenção do meu pagamento para ti. As outras coisas não. Se tu não quer suspender, azar é seu.
Mas eu não tenho como dizer para ele o que ele faz com o empregado dele. Tem gente que está acontecendo isso, eu vi alguns contratos de vigilância que saíram de um lugar, eles tiveram contratos suspensos perante um órgão, porque o órgão fechou e reduziu o seu fluxo, mas tiveram incremento num outro órgão público de hospital, por exemplo. Ele pegou o pessoal que ele tirou ali da prefeitura ou daquela autarquia, ele pegou e levou para o hospital. E se ele suspendeu ou não, não sei, ele está aproveitando. Então vejam, a gente não tem como interferir em como ele vai fazer com empregados dele, porque a gente não contratou empregados, a gente contratou terceirização. Então, a gente não impõe, mas a gente vai considerar no cálculo, porque se a contratada optar por um jeito mais caro, ela vai pagar esse mais caro. Nós vamos considerar pelo mais barato enquanto administração pública. Então, só para nós fecharmos aqui, ainda complementando a pergunta do José Justo, esse pagamento dos 30%, que é uma parcela indenizatória pela medida provisória 936, quem paga isso seria a administração, na planilha de custos, se a empresa tiver esse ônus, né? Se ela tiver um faturamento superior a 4.800.000, ela vai ter esse custo. É isso, né? É isso. Porque, veja, tudo aquilo que a empresa sofre, mas ela não opta, que é imposto de fora para dentro, veja, porque na verdade o que foi imposto? Vamos olhar sobre um outro ângulo. Eu cheguei para ele, ou eu, a administração, contratante, ou o governo, o município, estado, o governo federal, alguém chegou para ele e disse assim, ó, deixa o teu povo em casa, deixa o teu pessoal em casa. Separa risco, pessoal de risco, deixa em casa. Então, a rigor, seria manter em casa e eu pagaria 100%. Se eu fizesse isso, eu pagaria 100%. Eu ainda estou ganhando da medida provisória 936, né? Eu estou ganhando. Ou 927, permite férias antecipadas, né? Isso. Também eu ganho. Porque não... Isso. Mas aí tem uma diferença. Aí tem uma diferencinha. Mas, enfim, vamos pegar no 936. Se eu falei para ele, eu ganhei 70%. Na verdade, a empresa ganha e repassa os 70%. O que está acontecendo é que ela está me repassando o desconto de 70% e não me impondo um custo de 30%. Tem que olhar para o ângulo positivo. Nós estamos ganhando uma redução de valor, né? Sim, porque o normal seria, se tu manda o cara ficar em casa, tu paga tudo. Sim, exatamente. Perfeito. Muito bom. Então, aqui nós já estamos bem encaminhados para o final já. Passa rápido. Uma hora voa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem alguém, deixa eu ver, eu vi uma pergunta aqui. No caso de diminuição dos postos de trabalho, a decisão deve ser do diretor-geral ou do presidente, que é a autoridade máxima do órgão? Você sabe? Não, na verdade, o que acontece? Isso depende de qual órgão, tá? Porque não é uma questão de competência dentro do órgão, é uma questão de competência contratual. Quem detiver os poderes para fazer um aditivo, terá os poderes para fazer qualquer ajuste destas circunstâncias operacionais de contrato. Então, mas depende, tem órgãos que mudam o ordenador de despesas, uns até delegam essas atribuições para outros, já vi até gerente assinar, já vi situações de estatal decidido, dois juntos podem decidir, ou um diretor ou dois gerentes. Essas variações todas são de um cunho societário e estatutário. Resumido assim, de uma maneira clara, seria quem detiver poderes para aditivo pode escolher fazer essa determinação. Lembrando que essa redução ou não está no inciso 1 para quem for administração direta, ou seja, pode ser imposto. Perfeito. No inciso 1 do 65, né? Inciso 1 do 65. Perfeito. Já que nós estamos nos encaminhando para o final, qual é a mensagem que tu gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes, para resumir tudo isso que nós falamos aqui nessa uma horinha que passou voando aqui? Bom, o que eu, na verdade, gostaria de salientar a todo mundo, nós estamos ainda pisando um pouco em terreno pantanoso, tá? Tem muito achômetro, acho que vai ser assim, acho que vai ser assado, etc. e tal. A minha sugestão, assim, real, nessa questão de efeitos contratuais e econômicos, instruam, abram os processos, desde já, para promover as revisões nos contratos.
paralelamente a todo o resto que a gente falou aqui, de glosar um pagamento, de fazer uma revisão de forma de execução, etc., já abre esse processo. Porque é verdade, esse mês vai ser de um jeito, no mês que vem vai ser do outro, as coisas estão variando. Tem muita gente que não está nem começando a instruir aditivos pela insegurança do cenário. Eu não sei como é que vai ser mês que vem e no outro. E eu tenho respondido, mas o fato é que este mês o senhor está fazendo uma coisa diferente do contratado e não documentou e não se moveu para isso. Então vamos iniciar, nem que eu inicie um processo agora de revisão de preço, revisão do contrato, e incremento ele mês que vem com a variação do mês que vem, no outro, e no outro, e no outro, até que vai chegar lá no final, dezembro, janeiro, e eu vou finalmente passar a régua num aditivo final e vou poder retroagir até quando eu abrir. Porque tem um outro problema quando se fala em aditivos, que é um pouco debatido e às vezes contraditório entre os legisladores nacionais, enfim, dos estudiosos de direito administrativo, que é a retroatividade dos aditivos. Então, por via das dúvidas, abre o processo agora, já, e depois vai instruindo. Não precisa fechar ele, não tem prazo para fechar ele, tem para abrir. Abre já, porque quando eu voltar, eu volto até agora, abril, maio, junho, bem na época da pandemia, e para mostrar que tudo aquilo que aconteceu, os pagamentos, as proporções, etc., estava tudo correto, e quando alguém vier no futuro falar, o senhor não pagou 10, pagou 7, pagou 8, pagou 9, foi de acordo com aquele aditivo, e o aditivo tem pega tudo. Então, registrem e abram os processos administrativos. Perfeito, perfeito. Bom, nós já estamos então bem no final aqui. Quero deixar uma mensagem para o pessoal. Nós podemos aproveitar aqui para fazer um merchanzinho, não podemos? Nós temos um curso. Não, um dos objetivos da live é o cara se divulgar, né? Tem que fazer. Pois é, podemos aproveitar então o momento para isso. Então tá, faz o teu aí então, que tu faz bem. Faça o teu. Não, faça o teu aqui. Não, nós vamos ter o primeiro curso juntos, que é justamente esse assunto da live. Nós dividimos em 3. Nós vamos fazer, na verdade, no início do mês que vem. Isso já está lá no nosso site do INGEP, os nossos 3 cursos à distância, online, ao vivo, 100% ao vivo, sobre aditivos, vai ter um, só sobre aditivos, aí vai ter todos os aditivos e como instrui, calcula e faz o aditivo. Vai ter um só sobre fiscalização. A gente vai ter até vamos dizer assim, uma degustação semana que vem, na nossa live de terça-feira. Na live de terça. 9 às 5, não é? Terça-feira às 5. Agora. Então tá bom. Depois a gente divulga, mas eu acho que sim. E tem um outro que é também que nós estamos juntos, que é o de cálculo do impacto efetivo, ou seja, a planilha diante dessas medidas provisórias anômalas que a gente discutiu um pouco, que é aquele curso que tu vai ter uma participação, diga de passagem, bem maior do que a minha. Sim. Para poder identificar na planilha exatamente aonde as coisas podem impactar. Uhum. Então nós temos 3 cursos. Nós temos 3 cursos lançados dessa temática que interessa o pessoal. Aí tem alguns outros lá que a gente tem oferecido no INGEP, estamos crescendo nessa linha online, capitaneados pela nossa popstar Flaviana Paim. Jura, né? Mas então, eu quero já me despedir do pessoal, então, porque nós já estamos bem aqui, o Instagram vai nos derrubar loguinho. Então, eu vou deixar um abraço para todos aqui. Estamos abertos no INGEP para colaborar nesse processo aqui, nesse momento, né? Colaborando com dúvidas. Eu gosto de fazer isso. Então, se vocês têm alguma demanda específica, passa para a gente, deixa aqui no Instagram, eu procuro responder, passar, né, de alguma forma, gravar algum vídeo, algo que eu possa colaborar nesse momento, né? Então, eu quero deixar aqui o meu abraço, meu convite para a próxima live, então, na terça-feira, dia 9, se não me falha a memória, é às 17 horas, nós vamos falar desses impactos, essas modificações todas na fiscalização dos contratos, na próxima live. Certo? Então, Gustavo, eu vou me despedindo de ti, dá o teu tchauzinho aqui para eu encerrar. Tchau, muito obrigado pela audiência, pessoal. Vamos em frente aí. Então tá, gente, um abração então para todos. Não vou citar os nomes porque eu vou me perder aqui, vou deixar alguém importante de fora. Então, um abraço a todos, até a próxima, pessoal. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, no IGTV, certo? Abração então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.